Contatos extrafísicos, aula de número 2, vídeo número 2, não é? Porque isso não é exatamente uma aula, não são aulas que eu estou dando aqui, é um compartilhamento de um conhecimento que eu desenvolvi a duras custas, estudando, acertando, errando, em relação ao contato com outras realidades, que a gente pode chamar de espiritual, de cósmico, de extraterrestres, o que será? Bem, nesta aula aqui eu vou falar com vocês sobre o que são aquilo que eu chamo de mentores cósmicos. Mentores do cosmo. Quem são esses seres na minha visão? Não estou aqui para criar nenhuma doutrina, criar nenhum novo tipo de abordagem. Eu só estou falando da experiência de uma pessoa que ficou aí, né, algumas décadas atrás de compreender o que é essa transcendência na teoria e na prática. Então eu só compartilho isso com vocês. Nessa aula vai ter essa explanação do que eu entendo por um mentor cósmico e também eu vou explanar para vocês, vou conduzir vocês numa prática, tá? Uma prática para a gente começar algum tipo de conexão nesse sentido. Tá bom? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, coloca uma roupa confortável aí e vem comigo para a gente entender o que são então os mentores cósmicos. Saudações, queridos amigos de jornada nessa vivência dos mentores cósmicos, e eu estou aqui agora, depois de terminar um momento que eu vou usar para a nossa aula também. Eu estou gravando uma das aulas do curso de fitoterapia mágica e eu estava ensinando a fazer defumação, como preparar uma defumação, e eu fiz aqui, aproveitei para fazer no espaço que a gente vai fazer essa vivência, a segunda vivência nossa, para fazer uma defumação com capim santo, capim cidreira, né? Eu já fiz anteriormente, então eu só deixei aqui um pouquinho para mostrar para vocês aqui na nossa aula como que eu faço as defumações. Veja só, gente, a gente vai fazer uma atividade hoje aqui, eu quero falar um pouquinho, fazer uma atividade, mas falar para vocês que eu não posso com incenso industrializado, então tô fora, é só acender, eu já começo a ficar mal. Pode ser que você tenha esse problema, e no nosso curso a gente ensina a fazer os incensos naturais. Nesse caso aqui é uma defumação mesmo, mas a gente ensina a fazer incenso totalmente natural. Não é propaganda do curso, tá, gente? Eu estou aproveitando o momento aqui, porque eu estava gravando uma aula para eles, falei, eu vou usar isso aqui para fazer uma defumaçãozinha para começar a nossa atividade. Você pode fazer também, mas super simples, gente, carvão e erva, e você consegue fazer uma defumação totalmente natural, ervas secas, tá bom? Então agora que eu fiz a defumação, nós vamos começar. Eu vou tirar daqui a cumbuquinha, o ambiente já está defumado aqui, se você quiser, mas se você quiser acender o seu incenso aí também, do jeito que você compra, da caixinha, não tem problema. É só você fazer alguma coisa que deixe o ambiente tranquilo e sereno pra gente, né? Pra gente começar a nossa atividade, então bora lá. Então é isso daí, vamos lá para nossa vivência hoje dos mentores cósmicos. Eu fiz a defumação aí, você viu, e depois eu tirei daqui, né, e deixei em outro lugar a cumbuquinha, mas você pode, claro, deixar a defumação aí, inclusive o incenso industrializado, se não te faz mal, e você desconecta com ele também, tá? Mas eu não vou deixar aqui, então eu só vou ficar aqui eu, né, num espaço da casa aqui, ó, vida acontecendo, gato andando, barulho lá fora. Nada de especial, você não precisa de um estúdio ou de um centro espiritual, né? Alguma coisa muito grande para você fazer uma conexão, que é uma coisa normal, tá? E é isso que eu quero falar com você aqui também, durante toda a vivência, mostrar o quanto tudo isso é normal, né? Não tem nada aqui fora do normal mesmo, né? Da vida como ela é, digamos assim. Muito bem, então vamos lá. Eu vou agora começar com você a nossa vivência de hoje, e a ideia é que eu consiga passar para você algumas informações do tema do nosso encontro, e além disso eu consegui também fazer alguma atividade com você. Então já disse para você vir com uma roupinha leve e tal, e dá tempo, você pode pausar aqui o vídeo e ir lá e voltar predisposta a gente movimentar um pouco essas energias. Muito bem. Uma coisa que eu vou falar para você já é assim, hoje, no dia de hoje, eu
tô quase no meio do dia e eu comi algumas frutas só. Por quê? Porque aí uma dica também, tá? Não precisa fazer isso. Mas assim, estômago cheio e conexão sutil não combinam. Pensa lá no jejum de Jesus, né? Pensa no jejum de Maomé também, né? Os islâmicos fazem jejum em épocas específicas, né, do culto deles. E sempre a ideia de que o sábio come pouco, que ele está lá no deserto, né? A questão se alimenta de gafanhotos e tal. Não precisa ser de gafanhotos, mas ter essa ideia de que a gente tem que comer menos para poder estar mais conectado. O jejum tem uma coisa de espiritual, a gente sabe disso, né? Não preciso insistir muito, você vai achar muita coisa relacionada a isso, né? Do jejum e da evolução espiritual e da conexão espiritual, certo? Então vamos lá. O que a gente vai fazer hoje? Hoje eu vou falar com vocês aqui na minha leitura, bem, né, diluída, bem ampla, sobre o que são os mentores cósmicos, especificamente, na minha visão. E a gente vai depois fazer um exercício, um começo de um exercício de conexão aqui, tá? Tudo tranquilo, não precisa de nada muito especial. Se quiser acender uma velinha junto com você, um incenso, deixar uma aguinha, deixa uma água aqui para me hidratar também, não é mais para isso. Mas fica tranquilo, fica aberto e sem medo. A gente vai fazer algo que assim, o ser humano faz desde que o mundo é mundo e que você já fez muitas vezes. Você vai ver aqui durante todas as aulas que a gente fizer. Você só tem que redescobrir isso. Muito bem, quem são os mentores cósmicos? Que é esse o título aqui dessa nossa vivência, desse nosso curso, né? Bem, então a melhor resposta que eu te dou, e ela vai ser a melhor resposta que a gente vai ter, e você vai entender, é assim: não sei. Essa é a melhor resposta. Não sabemos quem são os mentores. Agora, calma lá. Esse não saber não é um desconhecimento de que eles existem, de como eles comunicam, de como eles são, mas a gente está falando aqui da essência destes seres. Então, o que eu quero entrar com você aqui é num diálogo para que você tem que ter mente aberta, você tem que sair um pouquinho do seu credo, se você tem uma religião, e a gente vai observar tudo isso por uma argumentação, que ela tem uma certa lógica, é uma argumentação lógica, você vai acompanhar comigo. Veja só, gente, eu vou pegar aqui uma imagem para vocês de uma coisa que já pode ter acontecido com vocês, que é o proselitismo. O proselitismo no portão da sua casa. Vejam só, eu tive que ir ali mexer na janela, que ela estava fazendo barulho, veio um vento ali e bateu, só para reiterar essa coisa, né? É a vida acontecendo e a gente faz as coisas da maneira que dá pra gente fazer. Essa já é uma lição que eu quero passar para vocês sempre, né? Então foi bom até que aconteceu, porque a gente fica procurando o momento certo, um lugar certo para fazer as coisas e às vezes nunca chega, né? Então já ficou o recado. Gente, proselitismo é aquela coisa de convencer o outro da nossa religião. Você já vai entender onde eu vou chegar. E a gente tem algumas religiões que são mais proselitistas. E eu me recordo muito, se você tá? Não é uma crítica, mas é uma observação, da Testemunha de Jeová. No meu bairro tinha muita Testemunha de Jeová e eles vinham toda semana, no final de semana, acho que era sábado, lá vinham, batiam palma e tal. Eu tinha um amigo, ele era Testemunha de Jeová, um grande amigo meu, e ele já avisava o pai dele, saía no campo para pregar, ele já avisava o pai dele: não passa muito na casa do Rogério, porque minha mãe era evangélica e tal, e a gente nem atendia, e como eram famílias amigas, então ele até evitava, ele já pulava o portão, né, o pai dele. Mas o que eu quero dizer para vocês é que algumas vezes, depois eu fui morar em outro lugar, vinha o Testemunho de Jeová entregar para mim a revista, né? Acho que é Sentinela, a revista deles e tal. E uma questão que sempre me assombrou, assim, foi assim: como que é possível tantas pessoas acreditarem em tantas coisas diferentes e, assim, alguém está errado, né? Então, como que o umbandista ele sente as entidades como serem o Exu, o caboclo,
sendo que no grupo espírita é o Bezerra de Menezes, não é? Sendo que na igreja do Pentecostes é o Espírito Santo. Será que não chega uma hora, um caboclo vai lá na igreja e fala, quer saber, eu vou descer aqui, vou falar real. Desceu o caboclo aqui, ó, eu sou o caboclo, né? Tô aqui, vim lá do centro de Umbanda, aqui não, isso não acontece, né? E aí a gente pode lembrar até a questão do caboclo indo lá no centro espírita, lá do Zélio de Moraes, tal, que é a fundação da Umbanda, mas é um caso muito específico. Se você for pensar, os caboclos podiam ficar o tempo todo no centro dos espíritas vindo ali, né? A gente vai falar assim, mas o médium não deixa chegar, mas não é só isso, né? Não é só isso. E o que eu quero dizer para vocês com isso é assim, como que tem muitos formatos de entidades, e esses formatos eles ficam circunscritos aos seus cultos. Então aí eu vou falar para vocês, né, para você entender o que eu quero dizer com esse não sabemos. É assim, nós, médiums, né, nós que movimentamos a mediunidade, se nós estamos inseridos em um culto, ok? Se nós estamos seguindo uma doutrina, nós deixamos com que a informação doutrinária molde a nossa percepção. Ou seja, se eu acredito na Umbanda porque eu fui doutrinado na Umbanda desde criança, aquela informação foi chegando para mim, eu vou absorvendo informações, eu vou criando um metamundo na minha cabeça e sim, quando chegam essas energias, eu vou usar um filtro que ele tem animismo, né? É só isso que explica, por exemplo, o Espírito Santo não chegar no centro de Candomblé, não é? Só isso. Porque ou os evangélicos estão todos errados, ou quem é do Candomblé está totalmente errado, né? Por que que lá por exemplo, no templo budista, né, quando o adepto, né, ali o monge está concentrado, por que que não desce uma pombagira? Né? Por que que a pombagira não está ali? E é isso que eu queria dizer para você, ela está ali. Assim como está ali também o ancestral do japonês, como está o Espírito Santo, como está tudo. O que eu quero dizer para vocês é que essas consciências, elas estão do outro lado, esses mentores, né, esses orientadores, eles só se manifestam aqui nessas formas porque nós precisamos. Mas nós mesmos não sabemos exatamente como eles são e o que eles são, e de que forma eles são. Ou seja, quando a gente vai num grupo espírita e recebe uma mensagem de alguém, de um ente querido, que tem muitas informações e tudo mais, né, eu já recebi, você não pode ter certeza que era aquele ente. Né? Você não sabe se aquele médium captou alguma informação que alguém trouxe para ele, se são muitas consciências que se comunicaram, se é uma só, se é o espírito de fulano de tal, se não é. Né? Porque se aquele médium tivesse em outro espaço, eu estou falando aqui algumas religiões só, mas a gente tem tantas outras. Né? A gente tem, por exemplo, no islamismo, você tem o misticismo islâmico, né, as experiências lá do misticismo islâmico, e são experiências também de contato com outras realidades, né? De forma alguma lá você vai ter, por exemplo, entidades que não fazem sentido naquele escopo. Então o que eu quero dizer para vocês é assim, é que, ponto, existem essas consciências, né? Essas consciências do outro lado. O leitor de baralho cigano vai se conectar com uma cigana, né? Por quê? Assim como, por exemplo, alguém que tem uma ligação com essas energias mais cósmicas e interplanetárias, né? Essa palavra pode ser falada também, ufológicas, ela vai se conectar com seres que se dizem serem, né, desse escopo. Né? Agora, são seres que dizem isso ou somos nós que estamos filtrando isso? Ou são eles que se aproveitam das nossas crenças para poder se conectar de uma forma melhor com a gente? É essas questões que eu trago para você, para dizer por isso que o cara da Testemunha de Jeová, ele tem a fé dele, em nenhum momento aparece um caboclo para desmentir ele. Né? Ou aparece um Jin
um djinn do islamismo dizendo, ó, você está errado, tá vendo? Aparecia aqui, ó, e tal, não aparece. Porque não é assim que a coisa funciona, né? Do outro lado, a gente não sabe exatamente como as coisas funcionam, e é isso. Se você, por isso que eu disse no começo dessa vivência de hoje, você abrir a sua mente, porque se você falar assim, eu não concordo e tudo mais, não, concorda, caminha comigo só durante a vivência. Depois você volta para sua religião e continua, não tem problema nenhum. Assim, tudo que eu falar aqui não vai ter valor para você, né? Não tem problema nenhum. Você fala, não, essa parte eu não concordei. Mas o que eu estou convidando você aqui é abrir a mente para essa reflexão, que é o lugar que eu estou. Por isso que eu estou aqui dando esse curso de mentores para vocês. Mentores cósmicos, né? Por que eu uso essa palavra? Porque eu sou uma pessoa totalmente ligada ao alto, ao céu, né? À astrologia, à astronomia, aos extraterrestres. Eu tive minhas experiências que eu contei para vocês aqui, uma ou outra. Agora, esse ser apareceu para mim como algo que parece um extraterrestre, né? Me lembrou. Por quê? Porque ele sabia que eu ia aceitar assim. Se ele tivesse que visitar, por exemplo, uma pessoa, um católico fervoroso, será que ele apareceria como um anjo? Como São Francisco? Será que as aparições de Fátima são de Fátima porque eram 3 devotas? Né? Será que do outro lado é uma coisa só e a gente coloca um filtro e vê essas consciências? Porque que elas existem, né? A gente sabe disso pelas experiências que a gente tem, né? Pelas experiências que eu tive, né? Contar uma coisa para vocês. Quando eu fui, por exemplo, mexer com baralho cigano, eu nunca fiz um curso de baralho cigano. E aí eu fui mexer, e aí eu tive uma intuição de fazer uma técnica, que era a primeira, que eu ensino no curso depois, né? A primeira carta com a quinta carta, a segunda carta com a quarta e uma carta no centro. Ninguém me ensinou isso, nunca vi isso em lugar nenhum, nunca fiz isso no tarô, até que eu vou depois um dia e descubro que isso é uma técnica de espelhamento no baralho cigano, uma técnica que existe no baralho cigano, que se faz, né? Como que eu tive essa informação sem nunca ver, né? O primeiro baralho cigano que eu peguei, eu comprei, eu conheci muito tarólogo, mas ninguém jogava baralho cigano. Ou seja, eu tive essa coisa chegou para mim, de algum lugar, né? É uma egrégora, é o espírito da cigana? Sim, eu acredito até que seja uma cigana mesmo. Mas pode ser que eu estou acreditando, né? Ela até se apresente como cigana, mas não é cigana coisa nenhuma. Certo? Então o que eu quero dizer para vocês é assim, quem são esses mentores? Uma resposta pragmática é, não sabemos. Agora uma resposta um pouquinho depois, mais profunda, é assim, são consciências extrafísicas, quer dizer, está fora desse físico, mas são interdimensionais, são espirituais, né? Estão lá em Aruanda, estão no nosso lar, né? Estão vindo do planeta aqui do Sirius B, da estrela mais próxima. Para a gente dizer assim, amarrando tudo, que nós não podemos responder pragmaticamente assim, quem são? Não sabemos, né? Não sei, né? Nessa leitura que eu estou te propondo. Mas a gente pode, sim, ter uma relação íntima com essas consciências para além desse anteparo. Ou seja, são seres de outra dimensão, são seres extraterrestres, são espíritos, são orixás, o Bezerra de Menezes. Então, assim, a gente pode ter essa opção do anteparo, mas independente dela, pensar que a gente está se conectando com algo transcendente. Então, acho que isso que é importante você ter em mente, que a gente vai fazer uma conexão com consciências cósmicas, no sentido aqui, por isso que eu uso esse termo, cósmicas, porque elas são do cosmos, elas são do universo. Agora, são espirituais, são transdimensionais, são extrafísicas, são, enfim, corpo astral, corpo mental, tal. Então, assim, são teorizações, né, que nos ajudam a caminhar, mas de repente a gente pode fazer essa conexão de uma forma menos burocrática, né, e pensar nesses seres de uma forma mais livre. Mas, depois de todo esse discurso em favor da desconstrução, né, dessas consciências,
Eu gostaria de propor para vocês alguns pontos, assim, né? Apontar para algumas direções. Nós, como seres eternos, e eu acho que se a gente não considerar isso, tudo não faz sentido, então nós, como seres eternos, nós temos que pensar que o mínimo de tudo isso, né, para a gente não ficar no zero, não desmontar tudo, é a gente manter o núcleo da coisa. E o núcleo da coisa é que nós somos espíritos eternos, tá? A gente vai sair daqui, vai reencarnar, né, aqui no outro planeta, a gente vai para o céu, a gente vai para Aruanda, né, a gente vai virar o que depois daqui? Essas questões que eu acho que não são muito produtivas, porque as doutrinas vão responder isso, cada uma à sua forma. Mas a gente pensar assim, bem, se nós somos consciências eternas, nós estamos precedendo essa vida e nós vamos depois, nós estamos antecedendo, né, essa vida e depois nós vamos continuar. Algo aqui continua depois dessa minha existência. E esses algos, eles vão para algum lugar, que é esse plano que a gente não conhece, esse estado de existência. Desse lugar, as consciências conseguem falar com a gente. Então me faz muito sentido pensar que do outro lado nós temos consciências individuais. Me faz sentido pensar que provavelmente as pessoas que faleceram, né, e falecem, elas vão para algum lugar. E me faz sentido também pensar que essas pessoas podem de alguma forma se comunicar, né? Me faz sentido pensar que existem espíritos, né, que habitam corpos em outros orbes, outros planetas, outras galáxias. É só ver o tamanho do universo. Então me faz sentido pensar que existem seres que conseguem estar tão evoluídos, né, espiritualmente, materialmente, quer dizer, nesse combo todo de existência, que eles conseguem sim vir para esses espaços que eu estou sem serem vistos fisicamente. Então veja só, espíritos e seres muito evoluídos, ok? Chegando até aqui, o que eu quero dizer para vocês é que, apesar de a gente ter que desmontar, a gente pode supor que existem consciências fora da minha visão e dos meus sentidos, que estão caminhando por aí, que são ou princípios do corpo humano que saíram, ou seja, consciências que faleceram, que desencarnaram, ou que estão para encarnar, porque a gente tem que pensar que o corpo é animado por alguma coisa que vem de fora. E também eu vou pensar que existem consciências vagando por aí que são de seres muito evoluídos, que podem até ser físicos, mas que eles conseguem transladar sem que eu veja. Por quê? Porque eles são mais evoluídos. Você está convidado ou convidado a tirar também suas próprias conclusões e ir além do que eu fui, né? Por exemplo, o que poderiam ser os orixás? O que poderiam ser as manifestações físicas, né? Batendo nas minhas portas, na casa, você sabe que isso acontece. O que pode ser isso? Saia da doutrina, saia da sua religião e comece a pensar. Essas são conclusões que eu cheguei. Certo? Eu desmontei, né? Eu desconstruí para começar a construir de novo. Tem um livro muito interessante que né, é um livro famoso, né, da filosofia, que é O Discurso do Método. Esse livro é do Descartes, né? E ele é um livro em que o Descartes, que é o René Descartes, o grande filósofo aí, ele mostra um método que ele vai desconstruindo, assim, mais ou menos como eu fiz aqui. Ele vai colocando dúvidas, até que ele não acredita em mais nada, mas aí ele chega àquela conclusão que você já ouviu falar, que é assim, bem, a única coisa que me resta, assim, para provar que eu existo, eu penso. Se eu penso, logo eu existo. E aí dali ele começa a reconstruir tudo. Por quê? Porque ele destruiu todas as aparências, tudo que estava ali do discurso, né, já do pensamento que a gente vem, né, do cultural ali, né? Então, assim, se você foi criado dentro da igreja evangélica, você vai ter toda uma construção que ela é, sim, uma construção do superego, né? Também daquela religião, né? Aí falando de Freud, quer dizer, são coisas que você às vezes não vai se sentir autorizado a derrubar. Mas vem cá, é o Espírito Santo mesmo, né, que está aqui? São demônios mesmo? Quer dizer, tudo isso vai ter paredes muito rígidas para você quebrar. Que é a doutrina, não, você não pode.
Porque se você quebrar isso, você destrói a doutrina. Você vai sair desse escopo. E a doutrina tenta se proteger, algumas mais, algumas menos. Quanto mais elas tentam se proteger, mais proselitistas elas são. Ou seja, as religiões que mais tentam convencer o outro, né, são as que têm os muros mais rígidos para a evasão. Por isso que elas têm esse discurso. E as religiões mais livres, né, que eu prefiro, são aquelas que elas não estão preocupadas. Se você não quer ficar mais aqui, não tem problema, segue o teu caminho. Né? A gente está aqui. É a diferença entre o pai autoritário, a mãe autoritária, e o pai que está livre ali. Não, filho, vai lá, você vai aprender. Então era isso que eu queria falar hoje com vocês da nossa parte teórica, vamos dizer, que é assim, o que sabemos desses seres? Né? A gente sabe o que contaram e que a gente leu nos livros, e o que disseram que era. Agora, como o Exu ele não aparece no centro budista, e o Ashtar Sharan, né, não vem das mensagens psicografadas lá na igreja pentecostal, então a gente tem que entender que tem alguma coisa acontecendo aí. Tem interpretações, né, tem animismo, e aí você tem que se propor a desconstruir isso e pensar, sabemos pouco. Né? O que sei é que nada sei. Né? Olha só, quem falou isso era uma pessoa muito sábia, hein? Então quando você acha que você tem muita certeza, toma cuidado, tá? A dúvida é a mãe da sabedoria. Não é a certeza, não. E aí o que acontece? Se você faz sua desconstrução do seu jeito, você pode vir reconstruindo. Eu reconstruí dessa forma. Ou seja, existem consciências que são consciências humanas do outro lado, né? E existem essas consciências elevadas que eu não sei exatamente, né, exatamente de onde elas vêm, mas elas existem. Né, tenho minhas suposições, pelas minhas experiências. Né, elas se metamorfoseiam, elas podem se tornar físicas, na minha experiência, tá? Mas são seres muito avançados e que eles podem transitar sem que eu veja. Estão no plano espiritual, transdimensional, tal. Isso não resolve muito o meu problema. Tá? Não, aí fica para os teóricos, quem gosta de discutir e tal. O que eu sei é que eu consigo me conectar com eles. E eles me ajudam. E pelo sentimento, né, o sentimento é tudo. A assinatura do sentimento é tudo. Eu percebo que são consciências mais elevadas que estão aqui para me ajudar. Então agora nós vamos começar a nossa primeira atividade na nossa vivência. Para isso você vai ficar no lugar que acho que você já está, um lugar tranquilo, da forma que for tranquila para você. Eu confesso para você que para mim aqui eu estou sentado no chão, mas não é normalmente como eu faria, então eu deitaria, eu gosto de deitar na minha cama, um pouco inclinado, e é assim que eu faço minhas conexões. Você faz da sua forma, tá? Então agora nós vamos começar o nosso processo. Nosso processo passa por um relaxamento, e esse relaxamento automaticamente ele vai abrir um estado de consciência em que nós vamos nos colocar à disposição. Só que como é um exercício apenas de chegar a esse estado, nós não vamos fazer nenhum tipo de contato, não vamos fazer nada a não ser nos colocarmos nesse estado. No lugar que você está agora, você vai relaxar, fechando seus olhos, deixando com que seus músculos toquem o anteparo das costas, seja na cadeira ou na cama, onde você estiver. Deixando o seu corpo assim, apoiado, nós vamos começar esse processo de relaxamento que você vai fazer sempre que você quiser desenvolver um contato. Aqui a gente não vai fazer nenhum tipo de contato hoje, nós só vamos desenvolver essa dinâmica aqui de entrar num estado relaxado para abertura, para abrir essa antena e mandar esse sinal para o universo. Você vai agora contrair os músculos dos seus pés, assim como se estivesse fazendo força. Enquanto você inspira, eu só estou explicando agora, então você vai inspirar, contrair eles, e depois você vai expirar e soltar todos os músculos. O pé vai envergar assim com a força que você vai fazer. Então vamos lá, vai ser o processo que a gente vai fazer em todos os grupos de músculos que eu propor aqui. Então vamos lá. Inspirou, contraiu os músculos do pé. Bem forte.
Aí solta o ar, os pés relaxam, totalmente relaxados. Nós vamos fazer de novo com os pés. Inspirou, contraiu os músculos dos dois pés. Expirou, agora eles estão totalmente relaxados. Muito bem, agora nós vamos partir para o joelho e a panturrilha de ambos as pernas. Inspirei, contraí o joelho e a panturrilha, aqui atrás da canela. Bem forte, expirei, soltei. Neste momento, como você sincronizou esse relaxamento dos músculos com a sua expiração, a sua perna, o joelho para baixo já está bem relaxado. E assim ela vai ficar. Agora nós vamos fazer o processo com as coxas. Então, vou inspirar, inspirei e contraí. Forte, expirei. E relaxei. Agora você já está com as pernas bem relaxadas. Nós vamos fazer esse relaxamento agora com mais um grupo apenas de músculos. Se você quiser abrir os olhos, olhar para o vídeo como eu vou fazer, então vai ser assim, ó. Eu vou contrair os ombros contra as minhas orelhas, inspirando. E vou soltar assim, ó. Então vai lá, você vai fazer também. Bem devagar, vamos lá. Inspirou, ombros contra as orelhas, bem profundo, devagar. Expirou, soltou. Agora você vai fazer esse exercício todo, desde lá dos pés, a panturrilha, joelho, coxas e ombros, durante 5 minutos. Eu vou te dar 5 minutos e você vai fazer devagar, rápido, como você quiser. Então daqui a 5 minutos eu volto e você vai fazendo aqui agora.
Muito bem, então agora que você já fez um ciclo de movimentos nesse relaxamento, você está de olhos fechados, não abra o olho, você está num estado de relaxamento que nos propicia a nossa atividade hoje. Neste momento de olhos fechados, você vai imaginar o espaço que você está, que é o seu quarto, a sua sala. Imagine como se você estivesse de olhos abertos e você vai olhar, sem mover, claro, fisicamente a cabeça, mas à sua volta, o espaço que você está. Agora você vai ampliar um pouco a sua visão. E você vai observar por esse exercício mental o espaço do seu quintal, ou seja, o espaço exterior do seu prédio, ou o espaço da sua chácara, onde você estiver. E você vai imaginar a toda a volta esse espaço, essa paisagem. Você vai olhar essa paisagem toda. E agora que você fez esse exercício de olhar mentalmente, você volta de repente para você mesmo. Observe você, sinta que você está aí dentro deste corpo. E de cima da sua cabeça, é como se abrisse um funil luminoso. Esse funil, ele joga uma luz que atravessa o seu telhado, vai para o céu e vai resplandecer lá em cima, no infinito. E por esse funil vai seguir agora uma mensagem. Você vai fazer essa mensagem mentalmente, ou vai recitar, depois que eu falar ela para você. Você vai fazer isso depois, eu vou te explicar agora. Você fica aí, o funil está aberto já, você está imaginando isso. E a mensagem que vai seguir pelo funil é assim. Você pode mentalizar as palavras, o sentimento, exatamente literalmente como você quiser. Eu, fulano de tal, caso Rogério, estou pedindo, estou emanando ao universo a minha vontade honesta de me conectar com as consciências superiores. Eu peço que elas abram conexão comigo nos momentos em que eu precisar, nos momentos em que eu merecer, nos momentos em que eu procurar, para que eu possa aprender com elas. Que sejam enviados a mim consciências, espíritos, mentores, você pode falar da forma que você quiser, tá? E me auxiliem na minha abertura a estabelecer contatos cósmicos, espirituais, mediúnicos, para o meu engrandecimento. E é inevitável que você, aluno que está ouvindo isso, já está mentalizando todas essas mensagens, já mentalizou, você pode fazer de novo, continuar deixando esse sentimento jorrar. Está valendo, tá? A gente está fazendo isso agora, tá funcionando, não é uma simulação. E você vai imaginar que por esse funil na sua cabeça, tudo isso sai. Essa mensagem foi transmitida para o universo. E as consciências já estão agora ouvindo, captando isso. Captando o seu desejo de se conectar
com essas individualidades superiores. Vive esse momento um pouco, sinta isso, esse estado diferente, esse ar diferente que invadiu o teu quarto, a tua sala. Viva alguns instantes essa experiência. Se você receber algum sentimento, alguma mensagem, alguma inspiração, guarde ela para você. Fique o tempo que você achar conveniente, mas será um exercício que nós já vamos finalizar daqui a pouquinho. Então, agora, aos pouquinhos, você vai emanar a gratidão pelo momento. Agradecer pela experiência, pela oportunidade. E aos poucos você imagina esse funil se fechando, se apagando, se desconectando. E aos poucos, você vai se retirando desse estado, respirando um pouquinho, pode ir abrindo os olhos devagarzinho. Tomar sua água. Enquanto você abre os olhos, devagarzinho, eu já vou aqui com você, finalizando o nosso momento, né? Dizendo para você que isso que você fez agora, independente do resultado, pode ser que você tenha que voltar ao vídeo e fazer de novo, pode ser que você não conseguiu fazer valendo, ou você fez valendo e não sentiu muita coisa, ou você fez e conseguiu se conectar com alguma coisa. Isso que você fez é algo natural, tá? É algo que você faz no dia a dia. É algo que você faz quando você briga, não sei você, né? Mas você no geral, assim, quando você briga no trânsito e você abre um canal, você emana um sinal com a sua antena. Ou quando você faz uma caridade para uma pessoa, ajuda uma pessoa que está precisando. Ou quando você abraça seu filho de noite, que você ama, você vê o quanto ele é importante para você. Isso são emanações energéticas, são assinaturas. Isso que você fez agora não tem nada de especial do que quando você dá um presente, né, para uma pessoa que você realmente gosta e vê ela feliz. É tudo muito simples, né? A gente precisa só saber como movimentar isso. E o que a gente fez hoje foi só assim, aprender a relaxar e a como a gente abre essa antena, né? Mas tem muito mais coisa por vir aí nas nossas vivências, a gente só está começando, certo? Então é isso daí, essa foi a nossa aula de hoje e nós nos vemos na nossa próxima vivência, a vivência número 3, daqui a pouquinho. Daqui a pouco você já vai acessar ela, certo? Até lá, forte abraço cósmico.